Eu trabalho no turno da noite na recepção de uma pousada de beira de estrada. É um daqueles lugares que parecem ter parado no tempo. Fica numa curva esquecida de uma rodovia movimentada, sobrevivendo do vai e vem de caminhoneiros, representantes comerciais e famílias que só precisam de um lugar seguro para descansar a cabeça antes de seguir viagem. Não vim parar aqui por escolha, para ser sincero. Cheguei na região há uns 2 anos fugindo de uns problemas, uma dívida, uma má decisão, o tipo de coisa que a gente causa tentando pegar um atalho. Vim sem muito para onde ir. O dono, seu Almeida, me deu o emprego e um adiantamento que na prática virou uma dívida que me prende a este balcão. Ele é um homem de poucas palavras, do tipo que observa tudo por trás dos óculos de armação grossa. A rotina é quase sempre a mesma. O cheiro do café requentado na garrafa térmica, o zumbido do ventilador de teto, a novela passando baixo na TV de tubo que fica no canto. Mas tem uma coisa que quebra essa monotonia, uma regra não escrita que aprendi logo na primeira semana. O quarto 606 não existe. Ele fica no último andar, no fim do corredor mais afastado, bem ao lado da escada de serviço. A porta vive trancada e, se alguém pergunta, a ordem é dizer que está em manutenção. Uma manutenção que já dura anos. Uma vez no começo a curiosidade foi mais forte. Peguei a chave mestra e entrei. Não vi nada demais. 2 camas de solteiro arrumadas, um banheiro limpo, aquele cheiro de desinfetante. Era um quarto igual a todos os outros. Foi isso que me deixou com uma pulga atrás da orelha. O problema, eu ia descobrir, não é o que tem dentro dele. O problema é o que às vezes tenta sair. A primeira vez que aconteceu, eu quase deixei passar. Era uma madrugada de terça-feira, chovia fino lá fora e o movimento estava morto. O único som era o da TV e o da chuva batendo na janela. De repente, o telefone da recepção tocou. Não o da linha externa, mas o do ramal interno, com aquele som agudo e insistente. Olhei para o painel digital do aparelho mais por instinto do que por qualquer outra coisa. E foi aí que eu senti um negócio esquisito na boca do estômago. A luz vermelha piscava ao lado do número 606. Fiquei olhando aquilo por uns segundos. Pensei que era um defeito ou um curto-circuito na fiação velha. Não podia ser. O quarto estava vazio, trancado. Mesmo assim, a mão foi sozinha até o fone. Recepção, boa noite, eu disse, a voz saindo meio automática. Do outro lado, silêncio. Não, silêncio não é a palavra certa. Era um ruído, como o de uma linha aberta, cheio de estática. E por baixo dessa estática, quase não dava para ouvir, um som úmido. Parecia uma pessoa respirando com dificuldade, com o peito cheio. Fiquei ali, sem saber o que dizer. Esperei uns 10 segundos que não passavam nunca. Então, ouvi um estalo agudo e a linha ficou muda. Não foi a única vez, acontecia de tempos em tempos, sempre no meio da noite, sempre o mesmo ritual. Eu atendia, ouvia aquela respiração por alguns instantes e depois o clique. Nunca contei para ninguém, ficava com aquilo guardado. Para quê? Iam me chamar de louco. Mas um dia, depois de uma noite em que o telefone tocou 3 vezes seguidas, eu não aguentei. Esperei o seu Almeida chegar de manhã e, enquanto ele tomava o café dele, criei coragem. Seu Almeida, acho que estamos com algum problema na linha do 606. Falei, tentando soar casual. O ramal de lá tem ligado aqui na recepção durante a noite. Ele parou com a xícara no meio do caminho e me olhou. O olhar dele não tinha surpresa. Tinha outra coisa. Cansaço. E uma dureza que eu nunca tinha visto. Ele pousou a xícara no pires, fazendo um barulho seco na recepção silenciosa. Escuta aqui, Plínio. Ele falou baixo, se inclinando sobre o balcão. Não tem problema nenhum na linha. O quarto está vazio, então não tem como ele ligar. E se por um milagre ele ligar, você também não tem como atender. Finja que não ouviu. Sua única obrigação com aquele quarto é esquecer que ele existe. Deu para entender? E eu entendi, alto e claro. Passei os meses seguintes tratando o telefone do 606 como se ele não fosse da minha conta. Às vezes o bicho tocava, mas eu simplesmente desviava o olhar do painel, aumentava o volume da TV e esperava parar. Criei um calo. A gente se acostuma com quase tudo, afinal.
Até a noite em que tudo mudou por causa de um desvio na estrada principal, a pousada, que normalmente fica às moscas, lotou. Não tinha um único quarto livre. Eram quase 2 da manhã quando um carro entrou cantando pneu no estacionamento. Dele desceu um sujeito na casa dos 40 anos, engomadinho, com uma pasta de couro na mão. O tipo de cliente que já chega impaciente. Seu nome era Tiago. Ele praticamente bateu a pasta no balcão. Boa noite, quero um quarto, o de sempre, de preferência. Eu chequei a lista já sabendo a resposta. Senhor, me desculpe, mas estamos lotados hoje. O movimento foi fora do normal. Ele me olhou e dava para ver na cara dele a impaciência. Lotados? Essa é nova. Vamos lá, amigo, eu sou representante comercial. Rodo esse trecho toda semana. Eu só preciso de um chuveiro e uma cama. Tem que ter alguma coisa. O que eu tinha já foi ocupado. O único vago está interditado para manutenção. Respondi, firme, lembrando do rosto do seu Almeida. Aí ele apelou. Disse que estava dirigindo há 10 horas, que só queria descansar para uma reunião importante no dia seguinte. Abriu a carteira e jogou umas notas a mais no balcão. Eu não ligo para manutenção. O chuveiro funciona? A cama tem colchão? É o que importa. Eu pago o dobro. Ninguém precisa saber. Fiquei num beco sem saída. Se eu negasse, o sujeito era do tipo que faria um escândalo. Talvez até ligasse para o seu Almeida no meio da noite para reclamar do péssimo atendimento. Se eu cedesse, a ordem do meu patrão tinha sido clara. Mas era só por uma noite, pensei. O que de tão ruim poderia acontecer? Ele ia tomar um banho, dormir e sumir antes do sol nascer. Era uma falha de sistema. Um erro que eu poderia consertar no dia seguinte. Com uma sensação ruim, eu me abaixei e peguei a chave reserva do 606, guardada numa gaveta sem etiqueta. É por sua conta e risco. Entreguei a ele. Ele sorriu vitorioso. Sempre é, meu caro. Observei ele sumir pelo corredor e senti um peso no estômago. Eu sabia, lá no fundo eu sabia que tinha acabado de fazer uma besteira muito grande. Aquelas horas seguintes foram as mais longas da minha vida. A pousada inteira ficou num silêncio total e cada barulhinho normal da noite parecia 10 vezes mais alto. O estalo de um móvel de madeira, o motor da geladeira ligando na cozinha, o farol de um carro varrendo a parede da recepção por um segundo. Tudo me fazia dar um pulo. Eu tentava me concentrar na TV, mas meus olhos não saíam do relógio e do pequeno monitor preto e branco que mostrava as imagens das câmeras de segurança. O sistema era antigo, a imagem granulada. O monitor ficava alternando entre a entrada, o estacionamento e os 3 corredores. Eu sempre deixava travado na câmera do 3º andar, aquela que pegava o corredor do 606. Eu ficava olhando para aquela imagem estática, a fileira de portas fechadas sob a luz fraca de uma única lâmpada no teto. Eu dizia a mim mesmo que estava sendo idiota, que o Tiago ia simplesmente dormir, acordar e ir embora. Nenhuma história de telefone fantasma ia mudar isso. Era quase 4 da manhã. Meus olhos estavam pesados, a cafeína já não fazia mais efeito. Eu estava quase me convencendo de que a paranoia tinha passado quando a imagem do monitor piscou. Não foi uma piscada normal, a tela inteira se encheu de uma chiadeira. Uma linha grossa de estática rolou de cima para baixo. E o pequeno alto-falante do sistema, que normalmente só emitia um zumbido baixo, deu um estalo agudo como se levasse um choque. Durou 2, talvez 3 segundos. Quando a imagem voltou, meu coração deu um solavanco dentro do peito. Alguma coisa estava diferente. Levei um instante para entender o quê. A porta do quarto 606, ela estava aberta, e não escancarada, mas aberta uns bons 4 ou 5 palmos. Ela tinha se aberto para dentro. Então tudo que a câmera mostrava era um retângulo de escuridão total no lugar onde deveria estar a porta de madeira. Fiquei com o olhar fixo naquilo, esperando que o Tiago aparecesse no vão, que saísse para pegar alguma coisa no carro, qualquer coisa que explicasse a cena. Ninguém saiu, ninguém entrou. O corredor continuou perfeitamente vazio e silencioso. A porta ficou ali, aberta para o nada, como a boca de um bicho esperando. Contando na minha cabeça, foram uns 20 segundos de pura quietude. 20 segundos em que parecia que tudo tinha ficado parado. Então, com a mesma lentidão com que se abriu, a porta começou a se mover de volta.
Sem nenhuma mão para empurrá-la, ela foi fechando, deslizando suavemente até encaixar no batente com uma precisão que nenhuma corrente de ar conseguiria imitar. Eu me levantei da cadeira, o corpo todo tenso. Fui até o gravador e apertei o botão para retroceder. Assisti à cena de novo. A estática, a porta abrindo sozinha, a escuridão, a porta fechando. Era real, estava gravado. O resto da noite foi um silêncio que enlouquecia. Nenhum som veio do quarto. O telefone não tocou. E essa ausência total de qualquer sinal de vida, foi a coisa mais apavorante de todas. Eu não consegui ir para casa quando meu turno acabou. Passei a chave da recepção para a moça do dia e inventei uma desculpa qualquer. Disse que precisava falar com o seu Almeida. Sentei-me numa das poltronas do saguão fingindo ler um jornal velho, mas cada minuto era uma tortura. A hora do check-out, meio-dia, veio e se foi. Nada do Tiago. Foi a dona Carlota, a senhora que faz a limpeza, quem deu o alarme. Ela é metódica, começa a arrumação dos quartos do último andar para o primeiro. Por volta de 1 da tarde, ela desceu até a recepção com a cara de preocupada. Plínio, o hóspede do 606, não sai. Ela disse, torcendo o pano de chão que tinha na mão. Eu bati, chamei e nada. Tentei usar a minha chave, mas a porta está trancada por dentro com a corrente. Eu gelei na hora, era isso. O momento que eu temia desde que vi a porta se mexendo na câmera. Subi com ela, o coração batendo forte no peito. O corredor do 3º andar estava silencioso, iluminado pela luz amarelada da tarde que entrava por uma janela no final. Paramos em frente à porta. Bati com os nós dos dedos 1, 2, 3 vezes. Senhor Tiago, aqui é da recepção, está tudo bem? A única resposta foi o eco da minha própria voz. Com as mãos tremendo, usei o alicate de corte para arrebentar a corrente. O metal se partiu com um estalo que pareceu um tiro no silêncio do lugar. Empurrei a porta. O ar no quarto estava parado e gelado. Um frio que não era normal, que não vinha de nenhuma janela ou aparelho. A primeira coisa que notei é que a cama estava intacta, arrumada do jeito que eu me lembrava de ter visto da primeira vez que entrei ali. A mala do homem estava no chão, ao lado da porta. E foi então que ouvimos o som baixo e constante de água correndo. Vinha do banheiro. Dona Carlota ficou parada perto da porta, mas eu continuei, como se meus pés não me obedecessem mais. A porta do banheiro estava entreaberta. Eu a empurrei. Uma névoa gelada pairava no ar. A cortina do box estava fechada. Quase sem conseguir respirar, eu a puxei para o lado. Tiago estava lá. Ele estava sentado no chão do chuveiro, encolhido contra a parede de azulejos, com a roupa de viagem ainda no corpo. A água do chuveiro caía sobre ele, encharcando seu cabelo e suas roupas, mas não havia vapor. A água estava gelada. Seus olhos estavam abertos, escancarados. Mas não era um olhar de pavor, não como eu imaginaria. Era um olhar de puro espanto, de quem viu algo tão impossível que o cérebro dele tinha pifado. Não havia um pingo de sangue, nenhum sinal de violência. Foi quando meu olhar desceu para a mão direita dele, que estava caída sobre o colo. As unhas. Elas não estavam ali. Tinham sido arrancadas, deixando a pele vermelha e ferida. Minha visão subiu pela parede ao lado dele. Havia arranhões finos e paralelos nos azulejos brancos. Marcas que só podiam ter sido feitas por alguém tentando se agarrar ou se afastar de alguma coisa com uma força desesperada. Dei um passo para trás, esbarrando na Dona Carlota, que soltou um som abafado. Saí do banheiro, fechei a porta do quarto e me encostei na parede do corredor e consegui puxar o ar de novo com força. A única coisa em que eu conseguia pensar era no rosto do seu Almeida. Liguei para o seu Almeida. Não sei bem o que eu disse, acho que as palavras saíram atropeladas, sem sentido. Ele só ouviu em silêncio e depois disse, com uma calma que me deu medo: não mexa em nada e tire a Dona Carlota daí, estou a caminho. Ele chegou em menos de 20 minutos. Não demonstrou choque nem surpresa ao ver a cena. Apenas um cansaço profundo, como se estivesse olhando para um problema antigo, sem solução. Ele mesmo fechou a porta do quarto e nos mandou descer para a recepção. Seu Almeida não ligou para ninguém. Com uma calma que me paralisou, ele buscou um rolo de lona grossa e cordas no depósito. Juntos,
No maior silêncio da minha vida, nós fizemos o que tinha que ser feito. O carro de Tiago sumiu naquela madrugada e o corpo agora faz parte dos segredos destas paredes. Naquela mesma tarde, depois que tudo se acalmou, ele se sentou comigo na recepção vazia. Você deu a chave para ele, não foi, Plínio? A pergunta saiu sem acusação, era só uma constatação. Eu confirmei com a cabeça, sem coragem de encará-lo. Ele suspirou, um som pesado, cheio de cansaço de quem já tinha aceitado aquilo. Apague as gravações da câmera daquela noite, a do corredor do 3º andar. Se alguém um dia perguntar, o equipamento vive com defeito, vive dando interferência. Ele se levantou, olhou pela janela para a estrada. Esse problema, não começou com o hotel, é mais antigo que estas paredes. Meu pai me passou esta pousada, e a única coisa que ele me disse com todas as letras foi para nunca, em hipótese alguma, deixar alguém dormir naquele quarto. Eu não sei o que vive ali, só sei que precisa ficar sozinho. Ele se virou para mim e seu olhar era o de um carcereiro. Sua dívida comigo não existe mais, considere paga, mas agora você sabe. E quem sabe, fica. Você não é mais só o recepcionista. Agora você é um vigia, igual a mim. Os meses passaram, a pousada voltou à sua rotina lenta e poeirenta. A dona Carlota nunca mais tocou no assunto, e eu também não. Mas nada voltou a ser como antes. A minha dívida em dinheiro sumiu, mas foi trocada por um fardo muito maior. A culpa pelo que aconteceu com aquele homem, o Tiago, é uma coisa que eu carrego todos os dias. Eu poderia ter dito não, poderia ter sido firme, mas eu só pensei em me livrar de um problema imediato e o preço foi a vida de uma pessoa. Eu continuo aqui no meu posto noite após noite. E ontem, depois de muito tempo, o telefone da recepção tocou de novo com aquele som agudo. A luz vermelha piscou ao lado do número que se tornou a minha sentença. 606. Eu não atendi, apenas fiquei olhando enquanto o toque ecoava na recepção vazia. E então, mesmo com o fone no gancho, eu ouvi um som baixíssimo, quase irreal, vindo do aparelho. Um sussurro úmido, como uma respiração. Porque agora eu sei que não é um chamado para mim. É só um lembrete. Decidi escrever porque o que aconteceu comigo há pouco mais de um ano ainda é algo que me deixa pensativo. Sou arquiteto, recém-formado na época, e estava indo para a minha primeira conferência importante. Era uma chance de ouro, sabe? Fazer contatos, talvez até arrumar um projeto. A pressão era enorme. O hotel que a empresa reservou ficava bem no centro, numa daquelas áreas mais antigas da cidade. Por fora, era um prédio enorme, com uma fachada clássica, mas por dentro dava para ver que a reforma tinha sido feita para ser funcional e nada mais. O recepcionista me entregou a chave do quarto 207. Assim que eu abri a porta, senti uma coisa esquisita. Não era um cheiro ruim nem nada do tipo. Era o silêncio. Um silêncio denso, pesado, como se o som ali dentro fosse abafado por alguma coisa. O quarto era simples, uma cama de casal, um armário com portas de espelho e uma escrivaninha. A única janela dava para um poço de ventilação escuro, aquele tipo de espaço interno feio que só serve para a passagem de canos e onde a luz do sol nunca chega de verdade. O piso era de taco de madeira, antigo, mas bem encerado. Deixei minha mala perto da porta e andei um pouco pelo quarto, mais para tentar me livrar daquela sensação do que para inspecionar o lugar. Pensei que era só a ansiedade pela palestra do dia seguinte, o cansaço da viagem. A gente sempre arruma uma desculpa, não é? Mas alguma coisa naquele ambiente me dizia que eu não estava completamente sozinho ali dentro. Eu precisava descansar, então forcei esses pensamentos para fora da cabeça. Desarrumei a mala só o suficiente para pegar o que precisava. Tomei um banho rápido, conferi o alarme do celular umas 3 vezes e me joguei na cama. O cansaço era tanto que, apesar daquela impressão esquisita no ar, eu apaguei em questão de minutos. O problema é que esse descanso profundo não durou a noite toda. Acordei num susto. Sabe quando você não sabe exatamente o que te despertou, mas seu corpo inteiro já está em alerta? Foi exatamente assim. O quarto estava num breu quase completo.
só com aquele fiapo de luz acinzentada da cidade entrando pela fresta da cortina, mal desenhando a silhueta do armário na minha frente. Fiquei completamente imóvel, só com os ouvidos atentos, tentando pescar qualquer som do corredor, do andar de cima, qualquer coisa. E foi nesse silêncio absoluto que ouvi. Não foi um barulho alto, nem um rangido longo. Foi um estalo seco, curto e muito distinto. Era o som de uma única peça de taco do piso rangendo com um peso em cima. Como se alguém tivesse pisado ali, com todo o cuidado do mundo para não fazer barulho, e mesmo assim a madeira antiga tivesse denunciado a presença. O som veio de perto da porta de entrada do quarto. Meu primeiro pensamento, claro, foi o mais lógico possível. O hóspede do quarto de cima deve ter levantado para ir ao banheiro. Ou o do lado chegou tarde. Prédios antigos são assim. A gente ouve a vida dos outros através das paredes. A madeira trabalha com a mudança de temperatura. Era isso. Tinha que ser. Eu me agarrei nessa explicação com toda a força que eu tinha. Me sentei na cama, passando a mão no rosto, tentando fazer meu coração voltar ao ritmo normal. Olhei as horas no celular. A luz da tela até ardeu nos olhos. Eram 3h20 da manhã. Respirei fundo, bem devagar. É só o prédio, eu disse para mim mesmo num sussurro. É só um barulho normal, volta a dormir. Mas eu perdi o sono de vez. Deitei de novo, mas não consegui relaxar. Fiquei de barriga para cima, com os olhos abertos na escuridão, atento a qualquer outro sinal. Aquele som, por mais simples que fosse, tinha mudado tudo. Não era mais só uma sensação ruim no ar. Agora, o medo tinha um gatilho, um som específico. E eu esperei. Não sei dizer por quanto tempo fiquei ali, estático, esperando o próximo estalo que confirmaria minhas teorias sobre o prédio antigo. Mas ele não veio. O que veio no lugar foi muito pior. O silêncio que se instalou depois do barulho não era o mesmo de quando eu cheguei. Antes era um silêncio pesado, apenas vazio. Agora, o silêncio parecia tenso, como se estivesse esperando alguma coisa. Era um silêncio que presta atenção. Foi então que a sensação começou de verdade. Primeiro senti um arrepio forte na nuca, que desceu pelas costas. Era uma reação física, animal, como se meu corpo soubesse do perigo antes da minha mente. A impressão não foi embora. Pelo contrário, ela se tornou mais nítida, mais focada. Era a certeza absoluta de que havia mais alguém ali naquele quarto escuro. E essa pessoa, ou essa coisa, estava me observando. Eu mantinha os olhos fixos na escuridão, na direção do armário com as portas de espelho, embora eu não conseguisse ver nada além de um vulto grande e escuro. Meu corpo inteiro estava rígido, cada músculo contraído, preparado para uma reação que eu não sabia qual seria. Comecei a respirar bem devagar, quase sem fazer barulho, como se eu tivesse um medo instintivo de que o som do meu próprio fôlego pudesse denunciar que eu estava acordado e ciente. É uma loucura pensar nisso agora, à luz do dia. Por que eu não estiquei o braço e acendi a luz do abajur? Por que não gritei ou simplesmente saí correndo daquele quarto? A verdade é que o medo, quando ele te pega de verdade, não funciona assim. Ele não te dá um manual de instruções. Ele te prende no lugar. Eu tinha a impressão clara de que qualquer movimento brusco da minha parte seria o convite para algo acontecer. Era como se eu estivesse num impasse com uma criatura que eu não podia ver, um jogo de estátua bizarro, onde o primeiro a se mexer perdia. Os minutos simplesmente não passavam. Eu conseguia acompanhar o tempo pelo brilho fraco do relógio do celular, que eu tinha deixado virado para cima na mesinha de cabeceira. 3h30, 3h45, 4 horas da manhã, e nada. Nenhum som, nenhuma sombra se movendo. Só aquela pressão no ar, aquela certeza horrível de que um par de olhos estava fixo em mim na escuridão. A sensação era tão forte, tão real, que eu comecei a duvidar seriamente da minha própria cabeça. Será que a pressão da conferência estava me afetando a esse ponto? Era um surto psicótico, uma alucinação causada por puro estresse. Eu queria muito acreditar nisso. Seria muito mais fácil lidar com um problema dentro de mim do que com um problema do lado de fora, dividindo o mesmo espaço que eu. Mas, no fundo,
Eu sabia. O que eu estava sentindo era externo. Vinha de algum canto daquele breu. Acho que foi lá pelas 4 e pouco da manhã que alguma coisa mudou. Meus olhos já estavam totalmente acostumados com a escuridão, e eu conseguia distinguir as formas dos móveis com uma certa clareza. A cômoda, a cadeira com minhas roupas jogadas em cima, o vulto retangular e escuro do armário. E foi no armário que eu notei. Não era um movimento, era uma imperfeição. Bem no centro de uma das portas espelhadas, havia uma área que parecia não refletir o fiapo de luz cinzenta da janela, da mesma forma que o resto do vidro. Era sutil, como uma mancha de gordura ou uma leve ondulação na superfície, uma distorção mínima. De onde eu estava, deitado, parecia que o vidro era mais grosso ou estava simplesmente embaçado só naquele ponto específico. Meu coração disparou de um jeito diferente. Não era a batida surda de antes. Era uma pulsação rápida, de puro alerta. Aquilo era algo físico, algo que eu podia ver. E se eu podia ver, eu podia confirmar. Eu não queria levantar, juro, tudo em mim queria que eu ficasse quieto, me cobrir até a cabeça e esperar o sol nascer. Mas a curiosidade, ou talvez uma necessidade desesperada de provar para mim mesmo que eu estava ficando louco, foi mais forte. Eu precisava saber o que era aquilo. O movimento de sair da cama foi o mais lento e calculado que eu já fiz na vida. Virei as pernas para fora, sentindo o ar gelado do quarto na pele. O piso de taco estalou sob o meu peso e o som pareceu um tiro no silêncio. Fiquei parado por uns 10 segundos, só escutando, esperando alguma reação do quarto. Nada. Andei pé ante pé até o armário. A cada passo, a mancha no espelho ficava mais definida. Não era um embaçado. Era outra coisa. Parei a um braço de distância, ainda sem coragem de chegar mais perto. Peguei o celular, que ainda estava na minha mão, e com o dedo trêmulo deslizei para ligar a lanterna. A luz branca e forte cortou o breu e bateu direto no espelho. E eu vi. Não era uma mancha, eram marcas. As marcas de uma mão espalmada contra o vidro. 4 dedos longos e um polegar, nítidos, como se alguém com a pele muito oleosa tivesse pressionado a mão ali com força. A imagem era perfeitamente clara, detalhada. Mas não foi isso que me deu um nó no estômago e me deixou sem ar. As marcas estavam do lado de dentro do espelho. Eu conseguia ver sem nenhuma dúvida. A superfície do vidro, onde a luz da lanterna refletia com um brilho limpo, estava perfeitamente lisa, intocada. As impressões digitais, as linhas finas da palma da mão, tudo aquilo estava por trás da camada de vidro como uma imagem fantasma, translúcida, impressa por trás do vidro, naquela parte de trás que faz o espelho funcionar. Era como olhar um inseto antigo, preservado em âmbar. Uma mão tinha se apoiado ali por dentro, talvez tentando sentir o nosso lado, talvez tentando sair. Eu não gritei. Eu acho que nem respirar eu estava conseguindo mais. A única coisa que eu fiz foi dar um passo para trás, lento, depois outro, sem nunca tirar os olhos daquelas marcas. Eu simplesmente não conseguia acreditar no que eu estava vendo. Era impossível, fisicamente impossível. E ainda assim, estava ali, iluminado pela lanterna do meu celular. Eu recuei até a cama, mas não para deitar. Sentei encolhido contra a cabeceira, com o edredom puxado até o queixo, e fiquei ali, vigiando o armário. A lanterna do celular ficou ligada até a bateria acabar, 1 hora depois. O quarto mergulhou na escuridão de novo, mas agora era diferente. Agora eu sabia exatamente o que estava ali comigo. Não dormi um segundo sequer. Assisti a luz cinzenta da janela lentamente ganhar tons de azul, depois de rosa, depois de laranja. Nunca na minha vida eu fiquei tão feliz e aliviado em ver o sol nascer. Quando o quarto ficou claro o suficiente para que as sombras perdessem a força, eu me levantei numa urgência. Fui direto ao espelho. As marcas não estavam mais lá. A superfície estava perfeitamente limpa, normal. Por um instante, uma parte de mim sentiu um alívio, a esperança de que tudo não passou de um sonho, uma alucinação muito vívida. Mas eu sabia que não tinha sido. Eu sabia o que vi. Tomei o banho mais rápido da minha vida, me vesti às pressas, joguei tudo de qualquer jeito dentro da mala
e saí daquele quarto sem nem olhar para trás. Eu não ia ficar ali nem mais 1 minuto do que o necessário. Na recepção, o rapaz do turno da noite ainda estava lá, com uma cara de cansaço que provavelmente competia com a minha. Era um garoto novo, talvez com uns 20 e poucos anos, que chamarei de João. Enquanto ele processava meu check-out no computador, eu tomei coragem. "Escuta", comecei, e minha voz saiu mais trêmula do que eu gostaria. Tentei disfarçar com uma tosse. "Aconteceu uma coisa estranha no quarto 207 noite passada. Alguém mais já reclamou desse quarto?" João parou de digitar na mesma hora e me olhou. Ele ficou quieto por um instante. Um tempo que pareceu um pouco longo demais para ser normal. Ele olhou para os lados, como se estivesse checando se o gerente ou outro funcionário estava por perto. "Olha, moço", ele disse por fim, baixando o tom de voz e se inclinando um pouco sobre o balcão de mármore. "Não posso entrar em detalhes, o senhor entende, né? Mas vamos dizer que o senhor não é o primeiro hóspede que desce daqui de manhã com essa cara de quem não dormiu nada. Senti um arrepio, mas dessa vez não foi de medo, foi de confirmação." "Então, o quarto tem alguma história?" Insisti, falando baixo também, como se fôssemos cúmplices de um segredo. Ele deu um sorriso amarelo, sem mostrar os dentes, e ajeitou o óculos no rosto. "História sempre tem nesses prédios do centro. O que eu posso te dizer é o seguinte: se o senhor voltar a se hospedar com a gente, peça um quarto em outro andar. Qualquer um, é só um conselho." Aquilo bastou. Ele tinha confirmado tudo sem precisar dizer uma única palavra concreta. Agradeci, peguei minha nota e saí para a calçada, para o barulho da cidade que já estava a todo vapor. O ar da manhã nunca pareceu tão bom, mas a imagem daquelas marcas no espelho, essa não ia sair da minha cabeça tão cedo. A conferência, ironicamente, foi um sucesso. Acho que o susto da noite anterior me deu um tipo de foco diferente, uma urgência. Mas a lembrança daquele quarto, obviamente, ficou comigo. Passou 1 ano. A empresa para a qual eu trabalho hoje me mandou para a mesma conferência anual na mesma cidade. E para minha surpresa, ou talvez não tanta, a reserva era para o mesmo hotel no centro. Era prático, o custo-benefício era bom, a localização era perfeita. A lógica corporativa não se importa muito com quartos que têm suas próprias histórias. Assim que recebi o e-mail com a confirmação da reserva, senti um incômodo imediato. A imagem da mão no espelho voltou com uma clareza que me assustou. Eu não podia passar por aquilo de novo. Não era uma questão de coragem, era de autopreservação. Então fiz algo que nunca tinha feito. Liguei diretamente para a recepção do hotel. Atendeu uma moça e eu expliquei a situação da forma mais neutra e polida que consegui. Disse que tinha uma reserva no meu nome para a semana seguinte e que, por uma preferência estritamente pessoal, eu gostaria de garantir que não ficasse no quarto 207 e, se não fosse pedir muito, que meu quarto não ficasse nem mesmo no 2º andar. Houve uma pequena pausa do outro lado da linha, rápida o suficiente para ser quase imperceptível. "Sem problemas, Sr. Inácio", ela disse em seguida com uma eficiência que parecia compreender tudo sem precisar de mais explicações. "Vou colocar uma observação na sua reserva agora mesmo. 3º andar de frente para a rua. Fica bom assim para o senhor?" "Fica perfeito", respondi sentindo um alívio que chegou a ser físico. "Agradeço muito." A semana naquele hotel dessa vez foi completamente normal. O quarto era claro, a janela dava para o movimento da rua e eu apaguei todas as noites. Mas eu notei uma coisa nova em mim. Um hábito esquisito, um tique que nasceu naquela madrugada e ficou. Até hoje eu não consigo mais olhar diretamente para um espelho no escuro. Se preciso levantar à noite para ir ao banheiro ou beber água, eu desvio o olhar do armário do meu quarto. Às vezes, de relance, quando passo por uma vitrine escura na rua ou pela tela desligada da televisão, tenho a impressão de que meu reflexo demora uma fração de segundo a mais para imitar meus movimentos. Sei que parece bobagem, paranoia de quem passou por uma experiência ruim, mas depois de ver o que eu vi, é difícil não pensar que talvez exista mesmo alguma coisa do outro lado do vidro, e que naquela noite, no quarto 207, uma dessas coisas tentou tocar o nosso lado.
Meu nome é Vanderlei. A terra onde eu moro não tem nome no mapa. É só um vale cortado por uma estradinha de chão, com umas poucas casas espalhadas, cada uma com seu pedaço para plantar. A minha vida sempre foi essa. Acordar antes do sol, sentir o cheiro do café que minha mulher coava no pano e sair para a lida. Não é uma vida de luxo, mas era uma vida de paz. A gente se sentia seguro aqui. Era essa a palavra, seguro. O centro de tudo para mim é meu filho, Leonel. Ele tem 6 anos. Ver aquele moleque correndo no terreiro de terra batida, com os joelhos sempre ralados e o cabelo caindo no olho, era o que ajeitava qualquer coisa que estivesse fora do lugar no meu dia. Era ele que fazia o cansaço valer a pena. Mas essa tranquilidade começou a se esfarelar, sabe? De um jeito discreto que a gente quase ignora. Começou com o cachorro, o Faísca. Um vira-lata que nunca afinou pra nada, botava até cobra pra correr. De umas semanas pra cá ele começou a ficar estranho. Dava umas 5, 6 da tarde, e ele, que adorava ficar solto, vinha se enroscar na porta da cozinha. Choramingava baixo, com o rabo entre as pernas, e ficava olhando fixo na direção do milharal que cerca a nossa terra. Eu achava que era mania, coisa de bicho, talvez alguma capivara ou um tatu andando por lá. Mas o jeito que ele olhava não era um olhar de caçador. Era um olhar de quem está com medo. E isso começou a me incomodar. Numa dessas tardes, saí na varanda e fiquei olhando para onde ele olhava. O milho já estava alto, um paredão verde e seco que balançava com o vento. Não se via nada. Só que, parado ali, eu tive a sensação nítida de que tinha alguém me observando de volta lá de dentro. Não era algo que eu via, era só um sentimento. Um arrepio, mesmo sem estar frio. Uma certeza no silêncio que me fez chamar o Leonel para dentro de casa mais cedo naquele dia. A paz, ou o que restava dela, se quebrou de vez no dia seguinte. Eu estava consertando uma cerca nos fundos, de olho no Leonel que brincava com uns carrinhos velhos na terra, quando ouvi a correria. Era o Nilson, nosso vizinho mais próximo, um homem que eu conhecia desde sempre. Ele vinha pela estradinha, mas não vinha andando. Vinha aos tropeços, com o rosto vermelho, suado. Ele parou no portão da minha casa, com as mãos nos joelhos, tentando puxar o ar. Minha mulher saiu na porta, secando as mãos no avental. Nilson levantou o rosto, e a aflição nos olhos dele era uma coisa que eu nunca tinha visto. Vanderlei, você não viu o Bernardo? A voz dele saiu falhada, quase um chiado. O Bernardo? Não, Nilson, aconteceu alguma coisa? Perguntei, já largando as ferramentas no chão. Ele não voltou, disse Nilson, e a voz dele quebrou. Foi brincar perto do córrego depois do almoço e não voltou para tomar café. A Isaura já andou por tudo lá, chamou e nada. Naquele momento eu olhei para o Leonel. Ele parou de brincar e nos olhava sem entender. Um mal-estar subiu pela minha garganta. Mandei minha mulher entrar com ele e trancar a porta, e fui com o Nilson. Em questão de minutos, a notícia correu. De cada casa saiu 1, 2 homens. Em pouco tempo, éramos quase uns 10, todos com a mesma cara de preocupação. Começamos a busca pelo lugar mais óbvio, o córrego. A gente se espalhou pela margem gritando o nome do menino. Bernardo! Ô Bernardo! Nossas vozes ecoavam e só o barulho da água respondia. Com o passar do tempo, o sol foi baixando, tingindo o céu de laranja, e a urgência começou a virar um aperto no peito. A cada galho que eu afastava, a cada moita que eu olhava, a imagem que vinha na minha cabeça era a do meu próprio filho. Eu via o rostinho do Leonel, imaginava o medo que o Bernardo devia estar sentindo se estivesse perdido, ou machucado, ou pior. A noite caiu de vez. Ligamos as lanternas e os feixes de luz cortavam a escuridão, fazendo os bichos noturnos se calarem à nossa passagem. O otimismo já tinha ido embora. Ninguém mais gritava. A gente só andava em silêncio, varrendo o chão com a luz, procurando por qualquer sinal. Um pedaço de roupa, um rastro, qualquer coisa. Mas não havia nada. Só a certeza crescente de que aquilo não era um simples caso de um menino que se perdeu. A busca se arrastou pela madrugada. O cansaço já tinha vencido a gente, e a gente já quase não tinha mais esperança.
Estávamos perto de desistir, de voltar para casa e esperar a luz do dia para continuar, quando um dos homens, o mais velho do grupo que tinha descido mais o córrego, soltou um som. Não foi um grito, foi um engasgo, um som rouco que saiu do fundo da garganta. Corremos na direção dele. Nossas lanternas balançavam, cortando a escuridão. Ele estava parado de costas para a gente, olhando fixo para uma gameleira enorme que crescia na beira da água. As raízes da árvore eram um emaranhado de madeira grossa e escura, expostas pela erosão, parecendo um ninho de cobras gigantes. A luz da lanterna dele tremia, apontada para o meio daquelas raízes. Quando chegamos perto e nossas luzes se juntaram à dele, nós vimos. E a imagem que se formou ali é uma que eu vou levar comigo para o resto da vida, não tem jeito. O pequeno Bernardo estava lá, mas ele não estava simplesmente caído. Seu corpo estava entranhado nas raízes, como se a própria árvore o tivesse agarrado e puxado para si. Um braço estava torcido para trás, num ângulo que um braço humano não faz. A cabeça, pendendo para o lado de um jeito que quebrava o pescoço, tinha os olhos abertos, fixos no nada, refletindo a luz das nossas lanternas. A outra mãozinha parecia estar agarrada a uma das raízes, como se ele tivesse tentado se segurar. Não havia sangue, não havia sinal de briga. Estava tudo arrumado. Parecia uma coisa arrumada, uma maldade de gente doente. Era a pior maldade que eu já tinha visto. Não tinham só matado uma criança, tinham desrespeitado ela. Ninguém falou nada, o ar ficou pesado, difícil de respirar. Ouvi um dos rapazes mais novos tropeçar para trás e o som dele vomitando no mato. O silêncio só foi quebrado quando o Nilson passou por nós. Ele andou reto, que nem um boneco, até a beira da árvore, e o som que saiu da garganta dele quando viu o filho de perto, aquilo não era humano. Foi um uivo de dor pura, um som que rasgou a noite e fez até os bichos se calarem. Ele desabou de joelhos na lama. Eu senti meu corpo todo recuar. A única coisa em que eu conseguia pensar era correr para casa, arrancar o Leonel do berço e não largar mais. Naquele exato instante, a gente entendeu. Aquilo não tinha sido um acidente, não tinha sido um bicho, alguma coisa muito ruim, uma maldade que a gente nem sabia que existia, andava pela nossa terra. E ela tinha acabado de mostrar a cara. Não teve enterro no cemitério. Nilson e Isaura decidiram enterrar o menino nos fundos do terreno deles, debaixo de um pé de ipê. Acho que não queriam que o filho ficasse sozinho. A vizinhança toda foi. Não teve choro alto, só aquele silêncio pesado que parece ter uma força física que empurra a gente para baixo. À noite a casa deles continuou cheia. As mulheres ficaram lá dentro com a Isaura, rezando um terço que parecia não ter fim. Nós, os homens, nos juntamos no terreiro. Ninguém tinha muito o que dizer. Ficamos ali de pé, fumando um cigarro atrás do outro, passando uma garrafa de pinga de mão em mão. Cada um perdido no seu próprio pensamento, mas todo mundo pensando a mesma coisa. O Nilson estava sentado nos degraus da varanda, o corpo curvado, parecendo um homem que tinha envelhecido 30 anos em um dia. Foi quando um sujeito apareceu na estradinha montado num cavalo cansado. Era um peão. Dava para ver pelo jeito e pela traia que ele carregava. Ele vinha devagar, mas parou quando viu o movimento na casa. Desmontou, tirou o chapéu em sinal de respeito e veio vindo, amarrando o cavalo na cerca. "Noite, senhores", ele disse com uma voz rouca de poeira. "Aconteceu alguma desgraça?" Um dos vizinhos mais velhos, seu Reginaldo, foi quem respondeu. "Perdemos o menino do Nilson." O peão balançou a cabeça, solidário. Ofereceram um copo da pinga para ele, que aceitou. Depois de um gole, ele perguntou como tinha sido. Ninguém queria falar, mas o seu Reginaldo contou. Contou da busca, da noite em claro. E contou o principal, o jeito como o corpo do menino foi achado. Ele não poupou detalhes sobre os membros torcidos, sobre a forma como ele parecia ter sido arrumado entre as raízes. O peão ouviu tudo sem interromper. Quando o seu Reginaldo terminou, o forasteiro ficou quieto por um instante, olhando para o copo em sua mão. "Lá para as bandas de onde eu venho, aconteceu uma coisa igualzinha." Ele falou baixo. Todos nós nos viramos para ele. Um menino sumiu e acharam ele desse mesmo jeito, todo quebrado, enfiado na oca de uma árvore. O pessoal achou que era onça no começo.
Ele fez uma pausa, olhou para a escuridão que nos cercava. Mas não era. Os mais velhos de lá sabem a diferença. Dizem que é coisa de um corpo seco. A palavra ficou pesando no ar. Corpo seco. Um nome que eu só tinha ouvido em história de assombração para assustar criança. É uma alma amaldiçoada, continuou o peão como se estivesse falando do tempo. Alguém que foi tão ruim em vida, mas tão ruim, que na hora da morte nem o diabo quis. A própria terra sente nojo e fica vomitando o corpo para fora da cova. Aí ele fica vagando, esse resto de gente, esse couro e osso, seco de ódio. E ataca quem cruza o caminho dele, principalmente os puros, os inocentes. As palavras do peão caíram como pedras no poço do nosso silêncio. Ninguém duvidou. O que ele descreveu se encaixava de um jeito medonho com o que tínhamos visto. Aquela coisa ruim, que antes não tinha cara, agora tinha um nome, uma história. E se tinha uma história, talvez tivesse um fim. Foi Nilson quem se levantou primeiro. O corpo dele ainda estava curvado pela dor, mas havia algo novo em seus olhos. Uma dureza fria, um ódio quente que a pinga não conseguia apagar. Onde? Ele perguntou ao peão, a voz mais firme do que eu tinha ouvido o dia todo. Onde a gente acha esse desgraçado? Não é certeza, amigo, respondeu o forasteiro com seriedade. Mas a história que corre é que ele se esconde num casebre abandonado, num canto esquecido da mata, para lá do morro queimado. Ninguém de juízo vai naquelas bandas. A terra lá é ruim, nada vinga. Aquilo foi o suficiente. Ninguém precisou combinar. Um olhou para o outro e a decisão estava tomada. Fomos para nossas casas. Em silêncio, expliquei para minha mulher o que íamos fazer. Ela não chorou. Só me olhou com um medo que me revirou por dentro, agarrou minha mão com força e disse para eu tomar cuidado. Antes de sair, fui ao quarto do Leonel. Ele dormia, todo encolhido. Aquele cheiro de criança, a respiração suave. Eu fiquei ali olhando e senti uma raiva gelada tomar conta de mim. A raiva de um bicho defendendo a cria. Era a coragem que me faltava. Nos encontramos na entrada de uma picada na mata. Éramos uns 8. Ninguém levava arma de fogo, só as ferramentas de trabalho. Facão afiado, foice, enxada. O peão nos levou até um ponto e nos mostrou a trilha quase apagada pelo mato. É por aí, ele disse, que Deus olhe por vocês. E partiu. A caminhada foi longa e silenciosa. A mata ali era mais fechada, mais escura. O ar parecia mais pesado. Cada estalo de galho, cada pio de coruja fazia a gente parar e escutar. Depois de umas 2 horas que não passavam nunca, nós chegamos. Havia uma clareira no meio do nada e no centro dela, um casebre. Se é que dava para chamar aquilo de casa. Era um amontoado de madeira podre e barro, quase desmanchando, sendo engolido pelo mato. Um cheiro adocicado e ruim vinha de lá, um cheiro de coisa velha e estragada. Nos escondemos na beira da clareira, entre as samambaias e os arbustos e esperamos. O tempo se arrastava. O frio da madrugada entrava nos ossos. A tensão era quase insuportável. Foi então que ouvimos um arrastar pesado vindo da escuridão da mata do lado oposto. Ficamos imóveis. Uma figura saiu das sombras. Era um velho curvado de cabelos compridos e sujos. Ele andava devagar, arrastando um saco de estopa grande e pesado. Conforme ele se aproximava da luz da lua que entrava na clareira, vimos que o saco se mexia e de dentro dele ouvimos um choro abafado, um gemido de criança. Nossos músculos se retesaram. O velho parou a poucos passos da porta do casebre. Com uma calma que revirou meu estômago, ele ergueu o saco e bateu com toda a força contra o tronco de uma árvore. O choro parou na hora. Um silêncio total, absoluto, caiu sobre a clareira. O velho jogou o saco no chão como se fosse lixo. Naquele instante, o medo dentro de nós morreu. O que ficou no lugar foi outra coisa. Um ódio cego, quieto e com vontade de matar. Trocamos um único olhar no escuro. Era a hora. Saímos do mato todos de uma vez, em silêncio e com o mesmo ódio. Não teve grito, não teve aviso. Nilson ia na frente, o facão brilhando sob a luz da lua. Quando o velho nos viu, ele não pareceu assustado. O rosto dele se retorceu numa careta de puro ódio e ele soltou um chiado baixo, como uma cobra.
Ele ergueu as mãos e começou a recuar em direção ao casebre, mas antes que a gente chegasse nele, a coisa aconteceu. O corpo dele se dobrou para dentro com estalos secos, ossos quebrando e se rearranjando visivelmente sob a pele. O rosto e os braços encolheram, a pele se esticando sobre a nova estrutura até parecer um couro velho e ressecado. Ele ficou mais alto, mais fino, uma figura de galhos retorcidos, e dos olhos dele vinha um brilho fraco e doentio. Aquilo não era mais um homem. A criatura soltou um guincho agudo e avançou. Era rápida, mais do que parecia possível. Desviou do primeiro golpe de facão de Nilson e acertou um dos nossos homens com um tapa, jogando o coitado longe como se não pesasse nada. Nossos golpes não faziam quase nada. O som das lâminas batendo nele era oco, como bater em madeira podre. Foi seu Reginaldo quem gritou com a voz espremida pelo pavor. Fogo, tem que ser no fogo! Era nossa única chance. 2 de nós ainda tinham as lanternas de querosene. Sem pensar 2 vezes, arremessamos contra o casebre. O vidro quebrou e o fogo subiu pela madeira seca com uma velocidade assustadora. As chamas iluminaram a clareira com uma luz alaranjada, forte. Conseguimos cercar a criatura, forçando-a a recuar para dentro da casa em chamas. De dentro da casa pegando fogo, ouvimos um guincho que não era de bicho nem de gente, um som de pura agonia e maldição. O cheiro que subiu era insuportável, uma mistura de fumaça, carne queimada e alguma outra coisa podre, adocicada que grudava na garganta. Ficamos ali parados, vendo o fogo consumir tudo, até que o telhado desabou e o casebre virou uma montanha de brasas. Enterramos a criança do saco ali mesmo na beira da mata. Ninguém nunca soube quem era. Voltamos para casa com o sol nascendo, sujos de fuligem e com aquilo na cabeça. A gente tinha vencido, mas não sentiu alívio nenhum. O tempo passou, a vida por fora voltou ao normal. Mas para mim, a paz nunca mais foi a mesma. Eu me tornei um vigia da minha própria casa, do meu próprio filho. Cada sombra parecia uma ameaça. Aquele dia na mata me marcou, mas o pior, o que me arrepia até hoje, veio umas semanas depois. Eu estava na varanda e o Leonel brincava no terreiro cantarolando uma melodia esquisita que eu nunca tinha ouvido. Perguntei onde ele tinha aprendido aquilo. Ele parou de brincar, olhou para mim com toda a inocência dos seus 6 anos e disse: "Foi o homem esquisito que me ensinou, pai, aquele que ficava me olhando do meio do milho." Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar.